Olá, pessoal! Neste vídeo, nós vamos observar com mais atenção as orações subordinadas substantivas e as relações que elas estabelecem. Para iniciar o nosso estudo, nós vamos comparar as seguintes frases. Frase A: estudo mostra resultado. Frase B: estudo mostra que a população de animais selvagens caiu 58%. Se nós observarmos ambas as frases, perceberemos que a estrutura sintática delas é muito semelhante. No entanto, a frase A se caracteriza como um período simples, pois apresenta apenas uma oração, apenas um verbo, enquanto a frase B se caracteriza como um período composto, pois apresenta duas orações, dois verbos, mostra e caiu. Observando a frase A, nós percebemos na palavra estudo o seu sujeito e mostra nós reconhecemos como verbo transitivo direto, pois necessita de um complemento que não seja regido por preposição, nesse caso a palavra resultado funcionando aí como objeto direto. Se nós observarmos ainda, a palavra resultado pertence à classe dos substantivos. Observando agora a frase B, nós reconhecemos nos termos estudo e mostra a oração principal desse período, que é completada pela oração subordinada substantiva, que a população de animais selvagens caiu 58%. Então, nós temos na oração principal o verbo mostra, também transitivo direto, que necessita de um complemento, então, que nós chamamos de objeto direto. Se nós observarmos, compararmos as duas orações, nós percebemos que a população de animais selvagens caiu 58%, funciona também como um substantivo, completando o sentido do verbo mostrar. Então, nas duas frases, nós temos a mesma forma verbal, mostra, que apresenta a mesma transitividade, ou seja, é um verbo transitivo direto. No período simples, na frase A, o complemento desse verbo, isto é, o objeto direto, é a palavra resultado. Nós já vimos um substantivo. Já no período composto, na frase B, o complemento é a oração inteira, que a população de animais selvagens caiu 58%. Então, notem que essa oração equivale a um substantivo. A oração subordinada, que atua, então, como substantivo, ela é classificada, ela é chamada de oração subordinada substantiva. Essa oração complementa o sentido da oração principal, que precisa, desse elemento para ter significação. E ela pode, então, exercer as funções sintáticas de sujeito, predicativo, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal ou ainda de aposto. Geralmente, as orações subordinadas substantivas, elas são introduzidas pelas conjunções subordinativas integrantes, o que ou o se. Veja alguns exemplos de orações subordinadas substantivas iniciadas, então, pelas conjunções que e se. A pesquisa apontou que a população de animais selvagens caiu muito. A pesquisa apontou oração principal, que, conjunção integrante. E a população de animais selvagens caiu muito, oração subordinada substantiva. Olhem outro exemplo. Pesquisadores não sabem se os números são confiáveis. Pesquisadores não sabem, oração principal. Se, conjunção integrante, os números são confiáveis. Oração subordinada substantiva. Ok? Agora, nós vamos observar as classificações dessas orações subordinadas substantivas, as funções que elas exercem na oração, no período. Vamos começar com a subjetiva. O nome já diz, Subjetiva atua como sujeito do verbo da oração principal, que sempre aparece na terceira pessoa do singular. Vamos observar o exemplo. É bom que todos se mantenham informados. Então, nós temos aí o como verbo de ligação, não é um verbo de transitividade, ele é um verbo de estado, e está na terceira pessoa do singular. Então, é bom, bom é o predicativo desse sujeito, porque o que é bom? Que todos se mantenham informados. Então, esse é o sujeito, Então, é bom aí funcionando como oração principal,
e que todos se mantenham informados, funcionando aí como oração subordinada substantiva subjetiva. Se nós observarmos esse exemplo aqui no final, é bom isso, né? Se nós fizermos aquela famosa perguntinha que nós fazemos para o verbo para identificar o sujeito, é bom. O que é bom? Isso, né? E esse isso funciona então como sujeito. Se eu transferir esse isso para que todos se mantenham informados, eu vou reconhecer que esse isso é o sujeito da minha oração. Nesse caso, uma oração inteira, porque eu tenho um verbo presente ali, né? Então, o que é bom? Isso, sujeito do verbo ser. Muito bem. Seguindo, então, nós vamos observar a classificação das orações subordinadas substantivas, objetivas diretas, né? A objetiva direta ela exerce função de objeto direto do verbo da oração principal. Então, nós temos aqui o exemplo. Constatamos que não haviam publicado a notícia sobre o tráfico de animais. Nós temos constatamos, uma oração principal aí, que é o verbo transitivo, que é um verbo inteiro, né? O verbo, toda a oração é o verbo transitivo direto. E precisamos, então, de um complemento que nós chamamos de objeto direto. Então, constatamos o quê? Isso. Então, nós temos o constatamos como oração principal e o objeto direto dessa oração, então, funcionando como oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Olhem só, constatamos isso. Constatamos aí é o verbo transitivo direto e o isso, o objeto direto, né? Nessa troca que nós fazemos aí. Então, nós percebemos que o verbo constatar ele é transitivo direto, portanto, ele não precisa da preposição para introduzir seu complemento e nós chamamos esse complemento de objeto direto. Ok? Muito bem. Agora vamos observar a objetiva indireta, né? A oração subordinada objetiva indireta, ela funciona então como objeto indireto do verbo da oração principal, né? Se nós observarmos o exemplo, olhem só. Precisamos de que as pessoas se conscientizem sobre o tráfico de animais. Precisamos, verbo transitivo indireto. Observem aqui que quando eu preciso de alguma coisa. A preposição, ela vem junto com o verbo e ela introduz o objeto indireto, né? Então, nós temos precisamos, oração principal, e de que as pessoas se conscientizem sobre o tráfico de animais, funcionando aí como oração subordinada substantiva, objetiva indireta. Se nós fizermos essa transformação, precisamos de alguma coisa, precisamos disso, junto com o nosso querido isso, aparece a preposição disso, precisamos disso. Então, precisamos, verbo transitivo indireto, e o disso aí, objeto indireto, né? E aí, quando eu tenho, então, toda uma oração se comportando como objeto indireto, eu classifico ela como oração subordinada substantiva objetiva indireta. Então, o verbo precisar, ele é transitivo indireto, nós percebemos isso porque ele exige um complemento que seja introduzido por uma preposição. Nesse caso, a preposição de. Então, o elemento que completa esse verbo, ele é chamado de objeto indireto. Muito bem? Vamos para a próxima classificação. As orações completivas nominais, que atuam, então, como complemento de um nome. Esse nome pode ser um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Lembrando, objeto direto e objeto indireto funcionam como complementos verbais, né? É o verbo que necessita de complemento. No caso do complemento nominal, ele não completa sentido de verbo, ele completa sentido de um nome. Olhem o exemplo. Os pesquisadores tinham interesse em descobrir as espécies ameaçadas. Tinham é o verbo. Tinham o quê? Interesse. Interesse é um substantivo. E aí eu tenho, então, tinham interesse. O que completa o sentido de interesse? Em descobrir as espécies ameaçadas. Então, esse complemento é chamado de complemento nominal porque ele completa o sentido da palavra do interesse, né, que é um substantivo. Então, vejam, os pesquisadores tinham interesse, oração principal. Em descobrir as espécies ameaçadas, oração subordinada substantiva completiva nominal. Então, olhem nosso exemplo mais simplificado.
tinham interesse nisso. Tinham interesse, verbo mais substantivo, e o nisso funcionando aí como complemento nominal, né? Então, interesse é um nome substantivo que tem seu sentido completado por nisso. Vamos para a próxima classificação, as orações subordinadas substantivas predicativas. A predicativa, ela exerce a função de predicativo do sujeito da oração principal. Então, vejam. O desejo dos pesquisadores era que os resultados não fossem negativos. Então, o sujeito da minha oração, ele existe, ele está aí, o desejo dos pesquisadores. Era é o meu verbo de ligação. Lembrem-se que qual que é a estrutura básica de uma oração que tem predicativo do sujeito? É a oração que tem sujeito, verbo de ligação e predicativo do sujeito, né? Então, eu tenho o desejo dos pesquisadores como sujeito, o era, esse verbo de ligação unindo o sujeito, e qual que é a qualidade desse sujeito? O que é o desejo dos pesquisadores? Que os resultados não fossem negativos, predicativo do sujeito. Então, nós temos o desejo dos pesquisadores era como oração principal, e que os resultados não fossem negativos, como oração subordinada substantiva predicativa. Então, olhem só na nossa redução. O desejo dos pesquisadores era isso, né? Então, eu tenho um sujeito, eu tenho que ter um verbo de ligação e eu tenho, então, o predicativo. Certo? Então, isso aí é o predicativo, a qualidade do desejo dos pesquisadores. Ok? Vamos seguir, então, para a última classificação, que é as orações subordinadas substantivas apositiva, ou seja, que funciona como um aposto de um nome da oração principal. Geralmente, a oração apositiva, ela é precedida por 2 pontos e às vezes aparece entre vírgulas. Olhem os exemplos. O diretor da ONG pediu o seguinte, 2 pontos, que todos se empenhassem na luta. Então, a palavra seguinte, ela é um substantivo e logo a ela eu tenho uma especificação do que é esse seguinte. O que é esse seguinte? Que todos se empenhassem na luta. Então, esse que todos se empenhassem na luta funciona como aposto. E aí, então, eu tenho o diretor da ONG pediu o seguinte como oração principal e toda essa oração, que todos se empenhassem na luta, como aposto, funcionando aí como oração subordinada substantiva apositiva, né? Na nossa redução, o diretor pediu o seguinte, 2 pontos, isso, né? Então, nós temos o isso funcionando como aposto, certo? Bom, nós temos um outro exemplo de oração subordinada positiva. Vejam só, seu único plano, que a equipe mapeasse todas as espécies, foi concluído. Então, nós temos a palavra plano, substantivo, né? E nós temos, então, seu único plano foi concluído. Tudo isso é a oração principal, tá? Só que essa oração principal, ela está sendo dividida, porque o nosso aposto, a informação que completa, que especifica o plano, está entre as vírgulas, funcionando aí como aposto, né? Que nesse caso, por ter um verbo, por ser uma oração, funciona como oração subordinada substantiva positiva. Perceberam? Ela se encontra inserida dentro da oração principal, que seria seu único plano foi concluído. Né? Se nós transformarmos aí na nossa redução, seu único plano, isso foi concluído. Percebam que ela está entre vírgulas, né? Que o isso aí está entre vírgulas. Ok? Vejam. Então, a informação adicionada entre a pontuação, as vírgulas, o isso, funciona como aposto da oração principal. Pessoal, eu recordo vocês que, para conseguir entender e compreender bem as funções sintáticas das orações subordinadas substantivas, eu preciso reconhecer e entender bem os termos essenciais e integrantes da oração, que é um conteúdo que nós já aprendemos. Se for necessário, revisem esse conteúdo, tudo bem? Nós encerramos nosso vídeo por aqui. Agradeço a atenção de todos e se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem enviar através desse e-mail ou deixar nos comentários.